Quantas vezes eu, em momentos de muitas aflições, eu procurei o YouTube para procurar alguma pessoa, alguma mensagem, alguma história que me inspirasse, que me motivasse a prosseguir. E que essas aulas que toda semana, toda segunda-feira eu disponibilizo, que ela seja também a luz na vida daqueles que está procurando. Eu decreto que você que está nesse momento buscando uma luz, uma oração, uma inspiração para aquela aflição, para aquele desafio que você está passando, você possa encontrar aqui. Eu decreto que através de mim, o Cristo, nosso Criador, bom Deus, possa falar com você. Assim como várias vezes alguém falou comigo. Hoje nós estamos na aula de número 62, capítulo 12, como os cientistas usam a mente subconsciente. Que esta aula eu possa transmitir a você, seja meu aluno, seja meu paciente, seja você que nunca me viu. Seja a luz, a inspiração para aquilo que você esteja procurando. Que eu possa transmitir esse legado do Dr. José Murphy a você que queira, que está buscando incansavelmente por esta luz. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Einstein e um sem número de outros usaram-na para obter insights em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e de pesquisadores. Se essas pessoas utilizaram, alguns já tinham conhecimento que o poder estava dentro delas. Outras pessoas nem sabiam, acham que foram uma inspiração, alguma coisa ali, uma inteligência, e que você agora já sabe que nós temos essa consciência subconsciente, essa parte da nossa mente que ela é poderosa, que ela sabe de todas as coisas e que nós podemos e que nós devemos acioná-la sempre que nós precisamos. Lembra quando nós temos uma pessoa que é muito sábia, um conselheiro, um mestre, um professor, aquela pessoa mais velha da família, aquela pessoa sábia, e eu não estou falando nem de idade, mas aquela pessoa que sempre quando nós precisamos, ele dá uma luz para que nós possamos atravessar aquela escuridão, aquele deserto, ele é aquele guia que faz a passagem, que ajuda a nos passar, a transcender aqueles momentos difíceis. Exatamente isso que nós vamos entender, que essa mente, ela é esse guia, que nós podemos e nós devemos pedir ajuda, pedir para que ela esclareça para nós aquilo que nós estamos buscando compreender. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Frederick von Stradonis. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto, denominado benzina. Trata-se de um composto
constituído de 6 átomos de carbono e 6 hidrogênio. O problema deixava-o em um estado de perplexidade constante. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonich transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Los Angeles, o subconsciente iluminou-lhe o consciente. Como um inspirado relâmpago, mentalmente, Stradonich viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou-o a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular dos átomos, conhecido como anel da benzina. Gente, vocês entenderam que tem pessoas grandes consciência, pessoas de grandes nome, como esse notável cientista aqui, esse Frederick. Gente, foram anos. A pessoa quer começar um negócio com 6 meses, ele quer ter o sucesso. Teve pessoas que foram 40 anos em prol daquilo que ele desejava. Ele criou uma obsessão por aquilo. E nós não queremos ter essas lutas, nós não queremos ter esses desafios. Nós queremos começar um negócio hoje e amanhã ter um resultado. Observa quantas vezes você desistiu no meio do caminho. Observa quantas coisas você começou e não terminou. Releia as histórias, biografia desses grandes nomes da história da humanidade e veja se eles conseguiram isso com 6 meses. Foram anos de pesquisa, anos de busca, anos de persistência. Então você precisa observar o que você e como você está fazendo para você alcançar aquele sonhado sucesso. Página 172, como um cientista famoso fazia suas descobertas. Nikola Tesla foi um pioneiro brilhante no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em Museu da Ciência, é sempre uma das favoritas das meninadas. Foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimento como transmissão de energia. Suas ideias sobre este tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava-a na imaginação e em seguida transferia o problema para o seu subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente
todas as partes necessárias para manufatura do dispositivo em questão. Examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo o defeito e fornecia aos seus assistentes o produto final, acabado, perfeito de sua mente. Vamos pensar junto agora. Se nós transferir uma ideia da mente consciente para nossa mente subconsciente, ela vai começar a trabalhar a nosso favor. Olha como Tesla fazia isso. Ele tinha uma ideia, ou no meio do caminho ali aquilo estava empacando aquilo que ele queria, ele mandava para o seu subconsciente, através do consciente, a ideia final perfeita. E ele dava uma ordem: quero realizado, quero a solução. Obviamente que ele não ficava sentado esperando isso cair do céu. Ele ia à luta. Essa frase é bem de Marte, né, gente? É uma luta. Vamos lá, vamos embora, gente. Então, ele trabalhava também junto para descobrir aquilo que ele estava buscando. Então, nós precisa ter essa consciência. Dá o comando com a sua mente consciente para a sua mente subconsciente. Dê a ideia, a imaginação final daquilo que você quer e fica atento para as possibilidades e as probabilidades que vai chegar até você. Não fica sentado de braços cruzados. E quando vier a informação, não tenha medo, você pediu. Se você pediu, está diante de você. É simplesmente isso. Em entrevista, disse ele o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Simples assim. Entendeu? Invariavelmente, a minha vida profissional como terapeuta chegou aonde eu imaginei. Com os bons ganhos, com reconhecimento, respeitabilidade e, principalmente, com muitos resultados com meus pacientes. É isso. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Não tem como. Se você imaginar e você for atrás, aquilo tem que chegar a uma conclusão. Não importa se vai demorar 10 anos ou se vai demorar 40 anos. Aquilo que você imaginou e você fazer a manutenção daquele desejo, você tem que alcançar, porque é lei. A mente consciente deu o comando para sua mente subconsciente executar. Ela só tem uma escolha: trazer. Página 173. Como um naturalista famoso solucionou o seu problema? O professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XIX. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. Você não precisa nem de esforço. Você pode dar o comando e ir dormir. Exemplo seguinte foi tirando da biografia do cientista escrita por sua esposa. Ele estava, havia 2 semanas tentando decifrar as impressão algo vago de um peixe fóssil na lasca
de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou certa noite, convencido de que, enquanto dormia, viria o peixe com todas as aspectos de que lhe faltava, perfeitamente restaurado. Mas quando tentou prender na mente e formar nítida imagem, ela escapou. Ele estava tentando uma pedra, tinha um peixe, né? Os fósseis de um peixe, ele estava tentando completar ali. E ele já estava muito cansado, já tinha tentado muito. E ele foi dormir e ele tinha certeza que enquanto ele dormia, ele ia ver o peixe completo, todos os ossos ali nos seus devidos lugares. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o jardim des Plantes, pensando que, ao examinar novamente a impressão, deveria ver alguma coisa que o acabaria na pista da sua visão. Mas em vão o registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte, voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu. Isso já era a segunda noite. Como antes da memória, na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite, pôs um lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. Gente, essa é uma técnica maravilhosa. Deixa sempre um caderno, uma caderneta ao lado da sua cama, para que qualquer informação importante que você tiver durante o sono, você ter ali um papel e uma caneta, um lápis para você anotar. Na esperança de que na mesma experiência se repetisse na terceira noite, ele pôs um lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. E como esperava, perto do amanhecer, o peixe apareceu no sonho. Confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre as suas características zoológicas. Ainda sonolento, em total escuridão, traçou essa característica no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que o esboço feito à noite havia aspecto que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o jardim de Plantes e, usando o desenho como um guia, conseguiu com um cinzel raspar o excesso superficial da pedra, sobre o qual descobriu ocultas as partes que faltavam do peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe respondia ao que vira ao sonho. Aí o seu desenho conseguiu classificá-lo com facilidade. Foi o peixe que se revelou para ele, foi a memória do peixe, a alma do peixe. Não, gente, dentro de nós temos um guia que é infalível, que ele é muito preciso. Basta com que nós peçamos para ele, que nós demos comando a ele. Mas nós precisamos cobrar, quando nós damos um comando, quando nós demos uma ordem a alguém, nós precisamos ficar à espera daquilo. Você não pede alguém para pegar algo para você e saia dali. Você não está no caixa do supermercado e pede para alguém, para um funcionário, para que traga uma penca de banana para você.
e você sai do caixa e vai embora e deixa com que a pessoa venha e não te encontre mais. A mesma maneira, a nossa mente, se você deu o comando para ela, fica no aguardo. Não foi isso que o Cristo ensinou? Se bater, a porta tem que abrir. Comemora como se fosse uma realidade. Então você precisa fazer isso. Como que uma coisa não vai dar certo? Como que uma coisa não vai dar certo se você já deu o comando para sua mente? Página 174. Ainda no capítulo Como o cientista usa sua mente subconsciente, capítulo 12. Como um médico renomado resolveu o problema do diabetes. Se você acha que tem doença que não tem cura, aqui tem um remédio que vale milhões. Pessoa que teve um problema resolvido. Na década de 1920, nem foi antes de Cristo, Dr. Frederick, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. O Dr. Bantinger passou longo tempo fazendo experimentos, estudando literaturas internacionais sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, parecia ser um beco sem saída. A pessoa quer um resultado, então ela vai buscar por aquilo, ela começa a ativar, ela começa a trabalhar, mexer numa energia de todo o universo. Ele pesquisou, ele começou a explorar todas as informações, todos os caminhos que tinha possibilidade dele saber. Ele não ficou sentado esperando que o subconsciente dele se curasse por si só. Certa noite, exausto, com mais um longo dia do que parecia ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu-o extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Note que o Dr. Bendick estudou conscientemente o problema durante muito tempo, procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. Percebe que ele manda o comando e ele começa a pesquisar. Como todos os canais já tinham se esgotado, tinha que ter um, porque ele estava buscando. Tinha que ter um. Esse um era a solução, que hoje tem controle. Uma pessoa não morre mais com problemas de diabetes, porque hoje nós temos medicamento que controla. A pessoa pode ter uma vida de qualidade, claro, com algumas limitações, mas não comparando sem esse medicamento. O subconsciente respondeu nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Foi isso que eu disse. Ela talvez demore um tempo, mas não fique desanimado. Continue todas as noites, antes de dormir. Transferir o problema para o subconsciente como se nunca tivesse feito antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil.
É justamente isso. E que levará um tempo para resolver. Ao invés de você estar focado na solução, você está dizendo que é difícil de resolver, que talvez aquilo ali não tem solução, que pode ser que não seja por aquele caminho. Aí você está fazendo um caminho inverso, você está fazendo uma oração inversa, você quer uma solução, porém você está dizendo que não há solução. Se não fosse, não seria problema, mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente, nem tem tempo, nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta nesse momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por um longo momento no futuro. Mantenha a fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que a resposta é a solução perfeita que a espera. Percebe que quando eu disse assim, as pessoas têm problema de saúde, então tem uma solução. Você vai dizer, tá bom, mas essa não foi a cura da doença, foi só um controle. Mas ele estava procurando o controle, ele não estava procurando a cura. Se você procurar a cura do problema, você vai conseguir ter. Pessoas curaram de câncer, pessoas curaram de tuberculose. Quantos tuberculosos não curou? Então, você precisa focar naquilo que você quer. Ele, o doutor Frederick, ele queria a solução, ele queria o controle. Ele deixa isso muito claro, sabe? Ele estava pesquisando para diminuir, ele usa até o termo, não sei se é um erro de tradução, mas ele disse que ele estava pesquisando medicamento, solução, concentrar a atenção nos estragos que a diabetes faz no corpo de uma pessoa. Então, ou seja, o medicamento é para neutralizar, é para ter controle daquela doença. Se você focar na solução completa, você tem que ter um resultado completo. Talvez você não vai encontrar de imediato, não porque não é possível, mas porque você acha que não é possível, porque você acredita na parcialidade daquele problema. Quando as pessoas vão ter uma dívida muito alta, ele não foca na solução da dívida, ele foca em arrumar outro problema, se eu pegasse um dinheiro emprestado, se isso ou se aquilo. Não, é pagar. A pessoa acha que é impossível. Por que que a solução vem de forma parcial, vem pela metade? Justamente porque a pessoa não acredita na totalidade. Se você acreditar na totalidade, será a resposta como total. Se você acredita que você é capaz de vencer, de lutar por aquele objetivo, você vai fazer aquilo a longo prazo e não a curto prazo. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Volte nesse capítulo, que nós estamos começando a primeira aula do capítulo de número 12. Como um cientista usa a mente subconsciente. Vários cientistas usaram. Seja você o cientista da sua própria vida. Seja você o cientista do seu próprio laboratório. Seja você o descobridor dos seus próprios desejos, daquilo que você acreditava que não tinha solução. Prova para você mesmo que você será exemplo para outros. Nós encontraremos na próxima aula. Beijo de luz.